Olá a todos, a paz do Senhor, aos amigos e irmãos que são estudantes da Palavra de Deus. Eu sou o irmão Júnior e hoje nós traremos um estudo breve sobre a terceira lição da revista da CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Essa terceira lição será dada oficialmente domingo agora que vem pela manhã, mas eu trago já um pouco de um resumo antes. Estarei agora postando sábado, um dia antes, para que os irmãos que forem para a escola, forem estudar, já tenham mais uma noção do que vai acontecer dessa lição. Amém? O tema da lição é a lição de número 3. O tema é eleição e predestinação. É um tema um pouco polêmico, porque há uma divergência, há uma diferença de pensamento na igreja evangélica e também na católica, pouco sabe disso, mas principalmente na igreja evangélica há uma diferença nessas doutrinas, que é uma sobre o livre-arbítrio e o outro é sobre a predestinação. Deus escolhe o que você irá fazer, Deus já escolhe os salvos e os perdidos, ou isso depende da minha vontade de escolha de aceitar essa graça ou não. Eu, como sou de linha da Assembleia de Deus, pentecostal, que a maioria da parte dos evangélicos, cremos na livre vontade, livre arbítrio. Creio que Deus é que dá o passo inicial para a salvação, mas o homem, ele aceita ou não essa salvação. Ele aceita ou nega isso. Por isso que haverá uma condenação. É justamente para aqueles que negarem essa salvação. É para responsabilizar aqueles que tiveram a chance de aceitar essa salvação e negaram. Por isso que haverá uma condenação. Mas para me entender mais um pouco sobre isso, eu tenho que entender o que o calvinismo, ou a doutrina da predestinação, o que é que ela fala. Eu vou resumir, lógico, resumir. O calvinismo diz que Deus é quem escolhe. Antes da fundação do mundo, já antes da pessoa nascer, ele escolhe quem vai para o céu ou quem vai para o inferno. Todas as nossas atitudes serão escolhidas e predeterminadas por Deus. Se eu vou ser uma pessoa má, isso é uma predeterminação divina. Se eu sou uma pessoa boa, foi uma predeterminação divina. Estava predestinado a ser ruim ou predestinado a ser mal. Eu estou predestinado a ir para o céu ou estou predestinado a ir para o inferno. Não importa o que eu pense, o que eu fale, mas quem determina isso é Deus e não parte nada isso de mim. Isso é o que crê os calvinistas. Eles creem que Deus já pré-ordena tudo. Se uma pessoa mata, porque na verdade foi a vontade de Deus que ela matasse. Isso é que eles pensam. Se uma pessoa furta, na verdade, esse desejo de furtar, de roubar, não parte dela. Partiu de uma predeterminação bem antes, já feita por Deus. Então, todas as nossas atitudes está determinada exclusivamente de Deus, não parte das minhas vontades. Isso é o que o calvinismo crê. Mas antes de eu refutar isso, logicamente nós refutaremos isso, eu quero ler aqui o versículo, o texto principal da Bíblia sobre esse assunto, que está em Efésios, capítulo 1, versículo 4. E o versículo 5, que diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Veja que a Bíblia utiliza essa palavra predestinação e ela utiliza a palavra eleição. Predestinação é algo já predestinado, já visto antes, e Deus predestina, né? Lógico, você vê que todas as vezes que Paulo fala sobre Deus predestinando os homens, é sempre no plural. Ele nos predestinou, ele nos elegeu. É sempre no plural. Significa que é a igreja do Senhor está predestinada a ir para o céu. A igreja do Senhor
ela já nasce triunfante. Jesus mesmo falou que as portas do inferno não prevalecerão sobre a sua igreja. A igreja de Cristo, ela é vitoriosa, ela não perderá. Ela já é campeã, já é vitoriosa, triunfante. Quem está na igreja irá para o céu. Quem não faz parte da igreja não irá para o céu. É simples assim. Mas não existe uma predestinação individual em que Deus escolhe aquele fulano ali, aquele homem ou aquela mulher já nasceu predestinado a ir para o céu ou predestinado a ir para o inferno. Não existe isso. A Bíblia fala das vontades que o ser humano tem. Porque o ser humano ele tem seu livre-arbítrio. E nós vamos ver isso aqui. Agora vamos ver o que é só alguns versículos que a Bíblia fala sobre a questão do homem ter livre-arbítrio. Primeiro é o versículo, o texto áureo da Bíblia, que é João 3,16. João 3,16 diz assim, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Deus inicia o processo de salvação, mas é se o homem crer, tem o se ele crê, se ele crê no Filho de Deus unigênito, ele não vai perecer. Não vai perecer se ele crer. Se ele não crer, se ele negar, se ele recusar Jesus, ele vai perecer sim. Então, é uma atitude que decorre do homem aceitar essa graça ou não. A graça vem de Deus. A Bíblia diz em Efésios 2,8, diz assim, pela graça somos salvos por meio da fé. Não vem de vós, é um dom de Deus. A graça é de Deus. Agora, cabe a mim receber essa graça ou negar essa graça. Por isso que há uma condenação. A condenação é justamente para aqueles que irresponsavelmente não aceitaram a graça de Cristo, a graça de Deus. Aqueles que negaram receberão a condenação. Condenação é para as pessoas que não tiveram a responsabilidade, não quiseram a Jesus, essa graça tão maravilhosa. Por isso que haverá condenação. Ou então não teria sentido condenar alguém que já foi predestinado a fazer o mal. Se uma pessoa já nasce predestinado a matar, ela não pode ser condenada, porque ela está obedecendo à voz do Criador. Porque, de acordo com essa doutrina, foi o Criador que determinou que ela matasse. Então, ela está sendo obediente ao Criador. Na verdade, ela não deveria ir para o inferno, ela deveria ir para o céu, porque ela está sendo obediente. Porque isso não decorre dela. A vontade de matar vem do próprio Criador, segundo essa doutrina. A pessoa que furta, ela não furtou porque ela sentiu vontade de furtar. Ela furtou porque estava pré-ordenado por alguém superior, que é Deus, que ela furtasse. Então não há sentido em condenar alguém que matou porque outro maior determinou que ela fizesse aquilo. Ela apenas estava cumprindo ordem. Então, na verdade, o autor do mal aí não seria a pessoa, seria Deus. Nem o diabo, seria o próprio Deus o autor de todo o mal. E a Bíblia diz que não há sombra de variação de mal nenhum em Deus. Deus é sempre pleno e bom. Então, nós cremos que a vontade de fazer o bem ou o mal é do homem. Por isso que a responsabilidade no final de todas as coisas será para o homem. A condenação tem sentido quando o homem tem vontade de fazer ou não. Não haveria amor se não houvesse não haveria amor se houvesse a possibilidade de não amar. Então, isso realmente é amor verdadeiro, quando é o amor livre. Vamos ver outro versículo aqui que diz em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Lembrando que eu estou só resumindo. Amém? O céu e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e tua descendência. Olha que Deus está dando aí uma escolha para o homem. A vida e a morte. Escolha. Eu, porém, ele dá um conselho. Escolhe a vida para que não morras. Ele é a descendência dele. Dando escolha para o homem. Mostrando que o homem tem livre-arbítrio, que o homem pode escolher. Existe a condição no homem de escolher o que ele quer. Se ele quer escolher a vida ou quer escolher a morte. Isso depende do homem. Depende do homem. Deus, quando fez o jardim no Éden, ele deu uma ordem para o homem. Uma ordem.
E segundo os calvinistas, quando Deus dá uma ordem, nada pode frustrar essa ordem. Deus deu uma ordem: coma de todas as árvores, mas não coma da árvore do bem e do mal. Não coma dessa. O homem comeu qual? Justamente a que Deus disse que não era para comer. Ou seja, o homem quebrou o mandamento que Deus falou para não quebrar. Significa que o homem tem livre-arbítrio, sim. Deus disse: não mate. O homem vai e faz o quê? Mata. Não furte. O homem furta. Poxa, se Deus não quer que o homem faça o mal, o homem faz, significa que o homem tem a livre vontade. Deus deu ao homem essa livre vontade de o homem fazer o que ele quiser. Deus deu essa capacidade de escolha para o homem. Significa que nós temos sim livre arbítrio. Vamos ler Tito 2, 11. Tito capítulo 2, versículo 11 diz assim, ó: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Todos. Porque de acordo com a doutrina calvinista, Deus só amou alguns, não amou todos. Deus só vai levar para o céu os que ele amou, e não é todos. É só um pouco. Mas de acordo com esse versículo, Deus manifestou a salvação para todos. É todos aqueles que creem. Se o mundo inteiro cresce em Jesus e aceitasse, o mundo todo se salvaria. Só que a gente sabe que infelizmente nem todos vão crer, nem todos crerão. Por isso que muitos se perderão, porque nem todos vão querer a salvação que Deus está dando para todos. O todos aqui é literalmente todos, porque os calvinistas dizem que não é todos. Os calvinistas dizem que é só uma parte da humanidade que vai ser salva, que Deus determinou, e só aquele tanto de gente vai ser salvo. Outro versículo está em 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo 1 até o 4, que diz: exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, em toda piedade e honestidade. Por isso é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mais uma vez, Deus falando aqui que ele deseja que todos os homens sejam salvos. Deus quer que você seja salvo, quis que eu tivesse sido salvo. Ele quer que meus filhos e netos sejam salvos também. Só que ele respeita a livre vontade do homem se o homem não quiser. E Deus não vai impedir. Ele deseja, a vontade dele é que todos os homens chegassem à verdade. Está aqui no versículo. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então não existe isso de Deus querer salvar só alguns. Deus quer que todos sejam salvos, a humanidade inteira. Tem um outro versículo também, que está em 2 de Pedro. Você pode ler aí na sua Bíblia. Lembrando que eu estou apenas trazendo um resumo. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, diz assim, ó: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si, repetindo, a perdição. Olha só, dentro da igreja, dentro dos salvos, dentro dos eleitos, dentro dos resgatados, porque a Bíblia diz que Jesus nos resgatou, haverá homens que negarão o Senhor que os resgatou. Ou seja, existe a possibilidade de alguém que foi resgatado por Deus, alguém que foi eleito para a salvação, alguém que vai morar no céu, existe a possibilidade de ele perder essa salvação. Existe a possibilidade da pessoa negar o Senhor que o resgatou. Aqui não era pessoas infiéis, ou pessoas do mal, ou pessoas do mundão, aqui era pessoas em Cristo. Pessoas que faz parte da igreja, e eles negaram ao Senhor que os resgatou. Foram resgatados e negaram a si mesmo essa resgatação. E eles se perderam. Existe a possibilidade de perder sim a salvação, porque no calvinismo diz que uma vez salvo, para sempre salvo, independente do que a pessoa faça. Se a pessoa deixa Jesus, se a pessoa faz o mal, faz tudo que não presta, ele vai ser salvo do mesmo jeito. Na verdade, isso não existe. Existe sim. Você que está de pé, cuidado para que não caia. Vai lá 1 Coríntios capítulo 12. Cuidado para que não caia. E caído significa sem salvação.
Amém? Aqui é só um resumo, alguns versículos explicados aqui, e que os irmãos possam curtir, os irmãos possam dar like, os irmãos possam compartilhar, para que a gente venha crescer e sempre trazer mais estudos. E a lição de hoje foi uma da série da CPAD, que é da revista, mas nesse canal nós traremos vários outros tipos de estudos da Bíblia para você que gosta de estudar as Sagradas Escrituras. Amém? Aqui é o irmão Júnior e eu já agradeço com a paz do Senhor.